Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje vou falar sobre o transtorno de personalidade dependente ou a famosa codependência. Portanto, assistam a esse vídeo até o final, pois o codependente ele é um dos maiores alvos dos narcisistas, junto com outras pessoas, claro, né? Junto com outros transtornos, e é mais um transtorno também aí que pode ajudar vocês, caso vocês se identifiquem, para que vocês procurem uma terapia para cuidarem, né? Cuidarem de si mesmos. Então, eu vou aqui ler um artigo do Dr. Sam Vaknin. Para quem não sabe, Sam Vaknin ele é um narcisista, né? Psicopata diagnosticado. Ele é um grande escritor, né? Ele dá palestras pelo mundo todo. Tem um canal aqui no YouTube também. E ele também lança por aí vários livros explicando a fundo o que é narcisismo, o que é psicopatia, tá? Então, nós vamos começar aqui, né? Todos nós queremos nos sentir úteis e capazes de dar. As pessoas se ressentem do narcisista em parte porque o falso self, que é o falso eu, a fachada que o narcisista dá ao mundo é muito autossuficiente, né? A grandiosidade. Mas os codependentes levam isso a um nível totalmente diferente. Como os dependentes, que são pessoas com transtorno de personalidade dependente, os codependentes dependem de outras pessoas para sua gratificação emocional e para o desempenho de funções diárias e psicológicas, que é o ego, tanto irrelevantes quanto cruciais. Eles procuram se fundir com seus entes queridos. Ao tornar-se um com seus parceiros íntimos, os codependentes são capazes de realmente amar a si mesmos por meio do amor aos outros. Então, o que acontece, pessoas maravilhosas, com os codependentes? Por exemplo, eles não conseguem ter amor próprio. Eles não conseguem se enxergar. Eles só se enxergam através do amor do outro. Então, por exemplo, se aquela pessoa me ama, se aquela pessoa me considera, se aquela pessoa me enxerga com bons olhos, então é porque eu sou uma pessoa especial. É porque eu valho alguma coisa. É porque eu sou importante nesse mundo. Mas se aquela pessoa me rejeita, se aquela pessoa me vira as costas, se aquela pessoa diz que eu sou uma pessoa ruim, então eu não valho nada. Então o codependente ele necessita do amor do outro para que ele consiga se amar. E isso é completamente errado, né? Essa dependência do outro, essa necessidade da opinião do outro, do sentimento do outro para que o codependente consiga sentir algo por si mesmo. Então, codependentes são carentes, exigentes e submissos. Eles sofrem de ansiedade de abandono, que é o medo do abandono, e para evitar serem oprimidos por ela, agarram-se aos outros e agem de forma imatura. Esses comportamentos têm como objetivo provocar respostas protetoras e salvaguardar o relacionamento com seu companheiro ou parceiro de quem dependem. Os codependentes parecem ser imunes a abusos. Não importa o quanto sejam maltratados, eles permanecem comprometidos. Sim, o codependente é aquela famosa frase, né? A gente sempre fala antes só do que mal acompanhado. O codependente ele já usa outra frase, antes mal acompanhado do que só. Então o codependente ele vai aguentando tudo quanto é tipo de abuso e ele não faz nada, ele não sai do relacionamento. Muitas das vezes o codependente ele é descartado pelo narcisista. Porque o narcisista já aprontou tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto e o codependente não saiu, que aí realmente o codependente já está ali no chão, estendido, sem vida, e aí é quando o narcisista vai lá e descarta. Eu falo isso, pessoas maravilhosas, porque aconteceu isso comigo. E aconteceu isso comigo. Eu aguentei muita coisa que era assim inadmissível, e eu ainda pedia para o monstro não me largar no final. Mesmo ele abusando de mim de tudo quanto é forma. Até me batendo, me roubando dinheiro, entendeu? Tudo. E eu pedia para ele não me deixar.
Então, isso é codependência pura, pura, pura. A gente começa a se acostumar com o abuso, a gente sempre acha que o negócio vai melhorar, que é apenas uma fase. A gente começa a criar umas fantasias na nossa cabeça, né? Porque a gente tem que justificar para nós mesmos porque que nós estamos dentro daquela relação. E aí a gente vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali, a pessoa cada vez mais cometendo maldades contra a gente continua ali, e aí até a hora que a própria pessoa pega e descarta, porque ela não vê mais nada, não tem mais nada para ela tirar da gente, ela já comprometeu com a nossa vida toda, tá? Então, o codependente, ele passa a aceitar o abuso. O abuso faz parte da vida dele. Ele só não quer perder o outro porque, claro, né? O outro é o objeto de validação dele. Ele precisa daquela pessoa, né? Ele necessita daquela pessoa. Então, ele não quer perder. Ele não aceita perder. Ele tem muita dificuldade, o codependente, lidar com a rejeição também. Da mesma forma que o narcisista tem, o codependente também tem essa dificuldade, tá? Então, continuando aqui, né? Em extrema codependência, essa fusão com o outro significa levar à perseguição interna do codependente, enquanto se esforça para preservar a integridade e coesão de sua personalidade e as representações de seus entes queridos dentro dela. Tá? E é aqui que a né, que a gente coloca em codependência entra em jogo. Ao aceitar o papel de vítima, o codependente procura controlar seu agressor e manipulá-lo. É uma dança macabra e que ambos os membros da díade colaboram. Tá? Então, o que o Sam Vaknin está querendo dizer aqui? Que, de uma certa forma, quando a gente pega e assume o papel de vítima, né, nós somos vítimas daquele agressor, nós também estamos ali, né, tentando controlar aquele agressor e manipulá-lo. Então, o codependente, ele pode ser manipulador, Carol? Pode. Ele pode. Da mesma forma que o narcisista manipula, o codependente, ele também pode manipular a favor dele. Porque o narcisista, ele manipula para quê? Para ele conseguir controlar aquela pessoa. Ele quer controlar, ele quer dominar aquela pessoa. E o codependente é a mesma coisa. O codependente, ele também quer controlar e manipular. Então, o codependente, ele está com o narcisista, um está tentando controlar e manipular o outro. Claro, cada um com as suas armas, né? O codependente, ele sempre vai ali fazendo o papel de bonzinho, o papel de prestativo, o papel de salvador, né? O papel de que eu estou aqui do seu lado 24 horas, eu aceito até mesmo ir numa biqueira com você, eu aceito tudo que você faz, eu aceito tudo que você fala, os absurdos que você fala, eu estou aqui do seu lado, por quê? O codependente, ele está esperando para manipular também aquela pessoa, para controlar aquela pessoa, para que aquela pessoa fique ali ao lado dele e não saia de jeito nenhum. Também é uma forma de manipulação, também é uma forma de controle, né? Porque o codependente, ele também controla, tá? Ele também é controlador, igual o narcisista, mas o narcisista, o propósito dele de manipulação e controle já é um pouco diferente do codependente, tá? Então, ali eles entram numa dança macabra, os dois. Tanto o narcisista quanto o codependente, né? Eles começam a dançar uma valsa do terror juntos. O codependente tentando controlar o narcisista com a sua bondade extrema, a sua prestatividade, né? Ele é hiperprestativo, bondoso, compreensível, suporta tudo quanto é tipo de abuso. Então, ele é uma pessoa digna de estar ao lado do narcisista, né? Porque ele não pode perder aquela pessoa de jeito nenhum. E o narcisista fazendo todas aquelas maldades, tratamento de silêncio, ameaças de término, triangulações, gaslighting e por aí vai, para controlar o codependente, né? Então, fica aquela dança, aquela valsa. Sabe aquela valsa, aquela dança de valsa macabra? Então, o codependente às vezes afirma ter pena de seu agressor e se lança no papel grandioso de ser o salvador e redentor daquele agressor. A sua empatia avassaladora aprisiona o codependente nesses relacionamentos disfuncionais e ele se sente culpado
porque acredita que levou o agressor a maltratá-lo ou porque pensa em abandoná-lo. Então, o codependente, ele sempre vai se sentir culpado, tá? Se for o narcisista que tenha feito alguma coisa contra ele sempre vai sentir que ele deixou a desejar, por isso que o narcisista fez algo contra ele. E se ele estiver pensando, não, eu vou embora desse relacionamento, eu não aguento mais essa pessoa, ela está me maltratando, eu não tenho mais oxigênio, não estou mais aguentando, eu estou morrendo dentro desse relacionamento, ainda assim, ele vai se sentir culpado por abandonar aquela pessoa que ele acha que precisa tanto da ajuda dele para ser um ser humano melhor. Então, o codependente, ele assume a casca de bode expiatório, tá? Ele assume a culpa de tudo. E isso é um prato cheio para o narcisista, porque o narcisista, ele precisa sempre culpar alguém. Ele sempre está culpando os outros, né? Ele tira totalmente a responsabilidade das costas dele. E o codependente, ele sempre está limpando o lixo que o narcisista deixa, tá? Então, existem duas reações patológicas possíveis ao abuso e ao trauma na infância. E isso é muito importante, eu vou pedir para vocês escutarem isso com atenção, tá? A codependência e o narcisismo. Olha a igualdade que tem entre eles. Ambos envolvem a fantasia como mecanismo de defesa. Tá? O codependente tem uma avaliação bastante realista de si mesmo, mas a sua visão dos outros é fantástica. Então, o que acontece? O codependente, ele sempre se acha cheio de defeitos. Ele acha que ele é cheio de defeitos, ele não tem confiança em si mesmo, tá? Só que ele enxerga as outras pessoas como seres muito perfeitos. Ele sempre tem ali aquela baixa autoestima, se achando inferior aos outros. Não, os outros são fantásticos, eu não tenho capacidade para conseguir isso. Ai não, sozinho eu não consigo fazer. Ai não, eu não posso ficar sozinho, eu, preciso de alguém, eu me sinto tão solitário e tal. Então o codependente, ele sempre enxerga os outros como seres muito fantásticos, coisa que não é verdade. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos fraquezas e fortalezas, e por aí vai. Mas o codependente, ele enxerga os outros como seres fantásticos, grandiosos, e ele sempre ali, como, como um nada, um ninguém. Esse é o problema do codependente, né? Autoestima praticamente zero, né? A autoimagem e a autopercepção do narcisista são delirantes e grandiosas, mas a sua visão penetrante dos outros é terrivelmente precisa, que é a empatia fria. Então, o narcisista, ele já é ao contrário do codependente nisso, né? Ele enxerga os outros como qualquer coisa. E ele é o maior, ele é o melhor, ele é o grandioso, ele é o super, né? Então, ele tem uma forma irrealista de se enxergar. O codependente tem uma forma irreal de enxergar o outro. E o narcisista tem uma forma irreal de se enxergar, de se auto-enxergar. Ele se acha fantástico demais para esse mundo de pessoas réis mortais, que não chegam nem aos pés dele, que não são dignas de nada. Ele é digno de tudo, ele é o Deus na Terra. E o codependente acha que todos são deuses na Terra e ele não é nada, ele não é ninguém. Aí está a diferença, tá? O que é terrível para ambos os transtornos, né? Ambos os transtornos pensarem desse jeito, viverem desse jeito, é difícil, né? Não é legal, né? Então, o narcisista tem aqui, né? Fala da empatia fria, né? O que é a empatia fria? É algo que ele não consegue sentir. Ele até entende que você está sofrendo. Ah, ela está sofrendo, né? Tá doendo, né? Mas ele não consegue sentir aquilo, ele não consegue se colocar no seu lugar, né? Então, o narcisismo patológico é uma forma de dependência do suprimento narcisista. O narcisista, pessoas maravilhosas, ele também é um dependente. Ele também depende de suprimento, depende de validação, depende da tua reação, da tua atenção, da atenção dos outros, de ser idolatrado, de ser querido, de ser desejado, cobiçado. Ele também depende disso. Porque senão ele não é ninguém.
senão ele morre. Ele morre. Por isso que a gente fala do contato zero, para vocês não darem suprimento para o narcisista, porque é disso que ele se alimenta, ele depende disso. O narcisista é um dependente também, Carol? Sim. Sim. Nossa, Carol, mas dizem que os codependentes são bons? Bom, depende muito. Depende muito. Tem narcisistas que são completamente dependentes, principalmente aqueles que não são os grandiosos, né? Os mais vitimistas, os que agem com mais vitimismo, os mais parasitas, eles são completamente dependentes do outro. E são narcisistas também. Aí tem codependentes que vai de graus de empatia. Eu vejo muita gente falando de empatia como se todas as pessoas tivessem 100% de empatia. Não, a empatia vai por graus também. Tem codependente que tem mais empatia, tem codependente que tem um pouco menos. Depende muito, tá? Depende muito. O narcisista, ele é pego em um enigma de sua própria criação. Por um lado, ele se considera superior e divino. Por outro lado, para manter seu senso de valor próprio inflado, grandioso e fantástico, o narcisista é humilhante, dependente de informações constantes de pessoas que ele considera muito inferiores a ele. Então, olha só. Foi o que eu acabei de falar aqui. O narcisista, ele enxerga todo mundo como inferior a ele. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém é mais do que ele. Ele nasceu, ele é o sol, e todos nós somos aquelas estrelas de pouca grandeza, de pequena grandeza, aqueles pontos de luz que nem brilham, nem nada. Só ele é o sol, né? Mas o narcisista, ele precisa da validação desses pequeninos pontos de luz. Então, ele precisa da validação de quem ele considera inferior. Ele precisa. Isso deve ser terrível para ele. Imagina, né? Eu preciso da validação daquele objeto ali, daquela pessoa que eu acho que é um objeto, que não passa de um objeto, sem valor nenhum. Mas é assim que eles vivem, né? Então, o narcisista, ele se apega a eles, mas odeia e se ressente deles e de si mesmo por sua dependência. Por isso que eles fazem muitas maldades com as vítimas. Porque ao mesmo tempo que eles enxergam a vítima como inferior, eles precisam daquela vítima. Eles precisam da validação daquela vítima. Eles precisam. E aí eles ficam com raiva disso. Eles morrem de raiva de precisar daquela pessoa que eles consideram tão inferior a eles. Tá? E isso leva a ataques de abordagem seguidos de evitação e um complexo de repetição. Agora eu vou falar aqui da tipologia dos codependentes, tá? A codependência, ela é uma defesa complexa, multifacetada e multidimensional contra os medos e necessidades do codependente. E existem 5 categorias de codependência, decorrentes de suas respectivas etiologias, tá? Primeiro, codependência que visa o afastamento de ansiedade relacionadas ao abandono, tá? Então, esse tipo de codependência, tá? Que são aqui, ele coloca aqui, tem 5 tipos, né? Esses codependentes são pegajosos, sufocantes e propensos ao pânico. São atormentados por ideais de referência, que é a ideação referencial, e exibem submissão que se nega a si mesma. A sua principal preocupação é evitar que as suas vítimas, que são amigos, cônjuges, familiares, ou abandonem ou alcancem uma verdadeira autonomia e independência. Esses codependentes se fundem com seus entes queridos e vivenciam qualquer sinal de abandono real, ameaçado ou mesmo imaginário como uma forma de autoaniquilação ou amputação, tá? Então, esse tipo de codependente, ele é um codependente mais pegajoso, mais grudento. E o maior medo dele é ser abandonado, e com isso ele entra em pânico só de imaginar que ele pode ser abandonado, né? Então a gente já sabe que aquele codependente, ele vai ficar em cima daquela pessoa, daquela outra pessoa 24 horas por dia, sufocando aquela pessoa. 2. Codependência que é voltada para lidar com o medo do codependente de perder o controle. Lembrando que eu falei que o codependente também é controlador.
Ao fingir desamparo e carência, tais codependentes coagem seu ambiente a atender incessantemente às suas necessidades, desejos e exigências. Esses codependentes são rainhas do drama, lábeis, e sua vida é um caleidoscópio de instabilidade e caos. Eles se recusam a crescer e forçam seus entes queridos a tratá-los como inválidos emocionais ou físicos. Eles usam suas deficiências e deficiências autoimputadas como armas, deficiências que eles acham que têm, né? Às vezes eles nem têm, mas eles usam isso como armas. Então são aqueles codependentes que eles fazem muito drama, porque eles não querem perder o controle da situação, tá? E eles querem ser tratados como pessoas que não têm capacidade de crescerem e levarem a vida deles sozinhos. Então, eles querem ser tratados ali como pessoas realmente que dependem dos outros. Ambos os tipos de codependentes usam chantagem emocional e, quando necessário, ameaças para garantir a presença e obediência cega de seus fornecedores, tá? E aqui ele coloca o terceiro tipo aqui. Codependentes vicários vivem por meio de outros. Eles se sacrificam para se gloriarem nas realizações de seus alvos escolhidos. Eles subsistem de luz refletida, de aplausos de segunda mão e de realizações derivadas. Eles não têm história pessoal. Tendo suas vidas, desejos, preferências e sonhos suspensos em favor dos outros. Então, essa terceira categoria aqui, né? O que acontece? Eles abrem mão de quem eles são. Isso acontece muito dentro do relacionamento com o narcisista também. Eles abrem mão de quem eles são, eles se anulam para que o outro ele consiga a realização, os desejos, as preferências, realizar os sonhos deles. E eles se glorificam tendo aberto mão dos próprios sonhos pelos outros. Então, codependente, muitas das vezes ele vai chegar e vai falar assim: eu não quis fazer isso para que o meu amor pudesse fazer aquilo. Mas olha como o meu amor está feliz, né? Eu não estou feliz, porque eu não quis fazer o que eu queria fazer. Mas eu me anulei para o meu amor poder ficar feliz. Nada melhor para mim do que ver o meu amor feliz, né? E aí eu me glorifico com aquilo, né? Então, tem esse tipo de codependente também. Como eu falei no episódio de situações degradantes, né? A partir do momento que eu fui com um monstro na biqueira, né, para ele buscar a droga dele, ali eu me anulei. Ali eu no papel de codependente, eu me coloquei realizando um desejo dele, deixando o meu de lado, mas não importa, ele estava feliz de ir naquele lugar buscar aquele negócio horroroso que ele precisava, e eu ficar ali sozinha no escuro, 1h da manhã jogada dentro de uma biqueira, né? Então, é quando você se anula para ver a felicidade do outro. E o codependente, ele faz isso porque também é uma forma dele ter controle, tá? É uma forma dele estar sempre ali, sempre próximo. É uma das maiores vítimas dos narcisistas, Carol? Sim. É porque é uma pessoa que tem também um transtorno e ela aceita ser a vítima do narcisista, né? O narcisista é o vilão, né? E ela aceita ser essa vítima. Porque o codependente, ele, por mais abuso que ele sofra, ele não sai do relacionamento. Ele não consegue sair, tá? Então ele cai em vários hooverings. Se o narcisista tentar puxar ele de volta, ele cai. A não ser quando ele começa um tratamento. Então eu falo para vocês, se vocês que se reconhecem como codependentes, busquem terapia, busquem tratamento. A raiz está lá na infância. Provavelmente, o que acontece? O codependente, né, ele também se sentiu negligenciado na infância, então ele se autoanula para que ele possa ter a aprovação dos outros, para que ele não seja abandonado, rejeitado. E ele aceita qualquer coisa para que ele não passe pelo trauma que ele passou na infância de ser rejeitado, abandonado, deixado de lado. Não se contentem de dizer, eu sou codependente. Não. Se você percebeu a sua dependência ou codependência, vá atrás de ajuda, vá atrás de terapia. Porque o codependente, ele tem o mesmo padrão dentro de todos os relacionamentos dele, tá? De depender do outro, da opinião do outro, da vida do outro para ele viver. Isso é muito triste, tá? A gente tem que ser independente, a gente tem que ter aí o nosso amor próprio, o nosso alto valor, né?
a nossa condição, os nossos valores para viver aqui nesse mundo, para sermos felizes. A gente não pode aceitar ser uma extensão do outro, ser, entendeu, dependente do outro. Sem aquela pessoa eu não vivo. Então não façam isso com vocês. Perceberam a codependência? Perceberam que não conseguem sair do ciclo de abuso? Procurem terapia com psicólogos, com terapeutas, com pessoas especializadas em cuidarem de vítimas de abuso, pessoas especializadas em cuidarem de pessoas que têm transtorno de personalidade. Pode ser que você tenha o transtorno de personalidade dependente e isso tem tratamento, pessoas maravilhosas, tem controle, tá? Porque diferentemente do narcisista, o dependente ele tem um coração, ele tem sentimentos, tá? Ele tem e ele consegue ter empatia. Coisa que o narcisista, como ele se sente muito grandioso, ele já não consegue enxergar isso, ele já não consegue se colocar no lugar do outro e a culpa é sempre do outro. Então ele não consegue enxergar que ele está errando. Para ele nunca nada que ele faz é errado, sempre tem um motivo na mente distorcida dele. Tá? Então, bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Eu vou voltar com outros artigos e assuntos sobre os dependentes, os codependentes, tá? Para explicar para vocês direitinho. Esse é o primeiro tópico que eu entrei aqui para falar da codependência. Acredito que tenha sido proveitoso para muitos. Então eu agradeço a vocês por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer e os seus comentários abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo mais com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!